Seja bem-vindo a este momento que você pode adquirir uma inspiração divina para o seu dia. Espero que essas palavras confortem seu coração e te dê mais coragem e fé para enfrentar este novo dia em sua vida. É com muita felicidade que me deparei com o seu programa. Fiquei mais próximo de Deus e mudando a minha vida. Porém, não consigo conversar com Deus como um amigo, pois ainda temo a autoridade dele. Como se eu precisasse marcar dia e hora para um papo franco. Como fazer para ser de fato um amigo e confidente de Deus? Digo que apesar de não frequentar a igreja, há muito tempo procuro levar uma vida cristã e correta. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Luiz, você tocou numa questão muito interessante. Durante muito tempo, a experiência religiosa, a compreensão de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, está diretamente ligado a um Deus guerreiro. Está diretamente ligado a um Deus dos exércitos, aquele que está à frente, com todos os escudos, destruindo os inimigos, O povo de Israel faz um pouco essa experiência. Um pouco não, bastante, Essa experiência de um Deus tremendo. De um Deus que treme as bases por causa do medo que ele provoca. É um Deus guerreiro. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento dessa visão. Este Deus guerreiro é visto de maneira amorosa. Porque você tem lá no Antigo Testamento a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que está pronto para abater o inimigo. E em Jesus você tem um Deus que está disposto a amar o inimigo. Olha como mudou. Então aquela visão de que Deus antes estava pronto para derrubar e derrotar o inimigo, agora está pronto para acolher. A mesa está posta e os miseráveis estão convidados para participar do banquete. Veja bem que no contexto do Antigo Testamento existe a força de um discurso segregando mesmo, julgando para fora. Que a partir do momento que o diferente é meu inimigo, a partir do momento que a tribo vizinha, que não comunga da mesma crença que eu, é minha inimiga, eu tenho o direito de falar de maneira grosseira mesmo, eu tenho o direito de usar de armas para combater. E aí a igreja, ela pôs a mão, pediu perdão, sobretudo pelo tempo da Inquisição, quando de maneira terrível, pelas forças do momento presente, da história daquela época, daquele momento, as pessoas que não criam da mesma forma eram julgadas na fogueira, eram queimadas em praça pública para que os hereges pudessem ver e diante do medo não fazerem a mesma coisa. Veja bem, nós não podemos fazer a religião viver, ser a tradução e ser vivida na experiência do medo. Quantas vezes na sua vida, talvez, Luiz, você tenha vivido o mesmo que eu vivi, quando a imposição de uma verdade nos era feita pela força do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus tem os olhos grandes e Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo para depois nos castigar. Não vejo por aí, meu amigo. Jesus me autoriza a enxergar Deus de forma diferente. Deus tem os olhos grandes, é para me observar e me amar. É para me ajudar a vencer os meus limites. É para me ajudar a encaminhar as coisas da melhor forma. Não é para me vigiar, não. Não é para ficar de olho no que eu estou fazendo de certo ou de errado. Mesmo porque os meus erros, eles atingem primeiramente a mim. É engraçado isso, Mas às vezes a gente tem a ingenuidade de pensar que o meu erro é um agravo contra Deus. Claro que é um agravo contra Deus, mas só é agravo contra Deus porque é agravo contra mim. Deus me ama e a partir do momento que eu me machuco, Deus sente as consequências do meu erro. É como você sabe disso na prática. Você ama o seu filho e ele usa droga. A droga do seu filho atenta primeiramente contra ele, mas porque atenta contra ele e a gente o ama, a gente sente também. A consequência do pecado na nossa vida atinge a Deus por causa disso. Não é que Deus é um velho aborrecido que fica lá lamentando, ciumento, não. A imagem de Deus precisa ser reconstruída. O Deus que sofre com o pecado da humanidade, ele sofre porque sabe que o pecado é uma agressão ao coração humano.
E porque Ele nos criou de maneira amorosa e quer nos manter de maneira amorosa nessa relação, então o nosso pecado o atinge. Quando a gente começa a pensar esse Deus a partir do medo, a gente não entende esse amor. A gente acha que Ele está punindo por punir. A gente acha que Ele está fazendo a vigilância porque não quer a nossa felicidade. E é muito perigosa, minha gente, a experiência religiosa que está pautada na vigilância e no medo. Michel Foucault, um grande filósofo, dizia de maneira muito interessante, muito sábia, que a vigilância e a punição são mecanismos de controle. Quantas vezes na educação dos filhos a gente usa da vigilância e do poder, do medo, né? Só que tem o seguinte, a vigilância e o medo não nos educa, ela apenas nos controla por um tempo, e depois que você já não tem mais o poder da vigilância e do medo, você esquece, não tem o valor incorporado. É igual aquela velha história, tem uma plaquinha lá, proibido pisar na grama, a gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente pisa. É porque a gente não entendeu o valor do jardim. A vigilância e a punição estão muitas vezes a serviço da minha falta de reconhecimento do valor. Se eu sei que é um valor, eu não vou pisar na grama. Se eu reconheci o jardim como um bem público que precisa ser preservado, eu não vou pisar. É igual, a gente não precisa andar na testa, olha, não me bata, não me agrida, não me mate. Mas infelizmente algumas pessoas batem, algumas pessoas agridem. Não me traia, não é? A gente não precisa escrever isso. Agora, o outro, infelizmente eu estou na mão do outro. Quando eu saio da minha casa, eu estou dependendo do valor que o outro aprendeu ou não, de respeitar a minha vida. Eu saio e respeito a vida do outro, por quê? Minha mãe me ensinou esse valor. Meu pai me ensinou esse valor. O meu caráter foi moldado para compreender o outro como um valor absoluto que eu não posso banalizar. Agora, se eu não faço, se eu não vivo, é porque eu não descobri, eu não desdobrei o valor em atitude concreta. É muito interessante isso, minha gente. Olha como a religião repercute dentro de nós. A partir do momento que Deus, para mim, é amor, e eu o compreendo assim, eu vou aprender a lidar melhor com as minhas fragilidades. Porque eu sei que Deus não está pronto para me punir, Ele está pronto para me corrigir. A correção, ela condensa o amor. Muitas vezes a punição não. Ser punido nem sempre condensa a experiência do amor. Muitas vezes eu não consigo viver e reconhecer no amor, na experiência do outro, naquilo que o outro está fazendo por mim, o seu amor. Por quê? Porque muitas vezes está uma dose exagerada de punição, quando na verdade o amor é que me faz perceber que a atitude do outro é para o meu bem. É como você receber lá uma correção fraterna de alguém que não ama você. Receber uma correção fraterna de alguém que tem uma arma na mão é horrível, que coloca na sua cabeça, né? Metáfora isso, não estou dizendo uma arma de verdade. Muda, faz isso, papapá. E se você não percebe que existe uma expressão amorosa naquilo, você não vai ouvir, você não vai dar atenção. Agora, quando você percebe que o conselho que você está recebendo está carregado de afeto, de interesse por você, aí é diferente. Você começa a abrir o ouvido, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por isso que é muito bom você ter pessoas que façam parte do seu processo humano com profundidade. Não são apenas pessoas que estão do seu lado, mas são pessoas que têm acesso ao seu coração justamente para dizer aquilo que você precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira calorosa. Quantas vezes eu já disse isso aqui, minha gente? O grande problema não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. Muitas vezes nós usamos a palavra certa do jeito errado, ou muitas vezes usamos a palavra errada, mas do jeito certo. Mas não pode, eu não posso ter essa confusão. A religião repercute em nós neste momento. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Pode observar,
As pessoas, elas vão agir de acordo com a imagem que elas têm de Deus também. Se elas serão misericordiosas, se elas serão julgadoras, se elas serão preconceituosas, tudo isso está diretamente ligado à experiência que nós fazemos de Deus. E é por isso que o mundo precisa ficar melhor a partir do cristianismo, porque Jesus reconfigura esta imagem. Deus não é um guerreiro, Deus é um pai amoroso. E porque Ele é um pai amoroso, Ele nos ensina a sermos irmãos fraternos. O pai que me ama, me ensina a ser irmão fraterno. Por isso, Luiz, a sua relação com Deus vai melhorar a partir do momento que você reconstruir essa imagem dentro de você. E é possível, meu amigo. Nós não precisamos morrer acreditando no Deus guerreiro. Leia os evangelhos, mergulhe no mistério dos evangelhos, entre na beleza dessas passagens, desse Jesus que nos revela a face amorosa de Deus. É o melhor jeito de você reconstruir essa imagem, muitas vezes terrível, que você tem de Deus. A Adélia Prado, a obra dela, é muito marcada pela religiosidade. Já falei isso aqui várias vezes, né? E é bonito quando você percebe na obra de Adélia esta visão de um Deus terrível sendo ressignificado. Quando o Deus terrível passa pelo crivo do amor agora. E é por isso que nós dizemos de maneira bonita, Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? É a interpretação, a ciência da interpretação. Então você só pode interpretar o Antigo Testamento a partir do Novo. Jesus é a hermenêutica, é a regra de interpretação. Você não pode interpretar o Antigo Testamento sem a conexão com o Novo. Porque senão a gente vai achar que a gente tem direito de matar os inimigos da gente. Que nós vamos ter o direito de apontar as armas para a tribo vizinha e matar só porque eles são diferentes de nós. Olha os problemas religiosos no mundo. Estão diretamente associados a esta intolerância. Quando nós não temos uma imagem de um Deus amoroso, nós corremos o risco de ter uma imagem de um Deus guerreiro, que nos autoriza a luta, que nos autoriza a agressividade, que nos autoriza o espírito tribal. E o espírito tribal não constrói sociedade, minha gente. A sociedade só pode ser verdadeiramente construída a partir do espírito fraterno, que nos permite olhar para o diferente de maneira amorosa e acolhê-lo, mesmo sendo ele diferente de nós. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar, a pessoa está estressada demais. Está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala, padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que são desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior. Claro que você não vai ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento, porque a doença começa aqui.
Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai naquela, e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela, e ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é, né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho. A vida ficou difícil, vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? Primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta,
É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados, não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico,
é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana. Não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro. Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana. Corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos, por causa de Deus. Você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros. Então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar. Eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo, porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar, a pessoa está estressada demais. Está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala: padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células que estão desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior. Claro que você não vai ficar preocupado. Ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento. Porque a doença começa aqui. Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não.
Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela, e ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é. Né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. A vida ficou difícil, vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? Primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar. Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa
Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado, não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa vir a se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados, não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o
O nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana. Não é assim? Você que já deu à luz? O parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro! Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana. Corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros, então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar, eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo. Porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Tá vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender
esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo
é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos,
noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos, e assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem a carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário.
Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado, como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu.
que num determinado momento se junta. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida, é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele. Porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias. E porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro. E vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, é tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa?
Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual. Não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém. E que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Buscar as alturas. Este tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações, ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer?
É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível.
Porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Pare de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.